Conversei. Rita, tudo bom? Um abraço para a turma da Hípica Vitória de Belém, da minha terra. Mari Serra, boa noite a todos. Já vi que a família Azevedo aqui já está presente. Só esperando o Felipe entrar. Boa noite a todos. Amazonas Gigi. Dona Eudóxia, um grande abraço. Acho que o Felipe já entrou aqui. Ainda não vi. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aproveitar enquanto o Felipe entra. Quem puder convidar mais pessoas para o nosso papo com esse cavaleiro consagrado do hipismo nacional. Vamos conhecer um pouco mais da carreira dele, aprender um pouco mais sobre o nosso esporte. E aí, se você quiser convidar alguém, é só apertar nessa asa delta, que tem ao lado da interrogação, e aí já vai direto para o seu. Aí vai aparecer os seus amigos do Instagram. Você vai clicando em cada um deles e já manda o link da live direto. E aí mais pessoas vão poder acompanhar nosso papo, aprender e conhecer mais ainda da carreira do Felipe. Boa noite, seu Zé, nosso vice-presidente da Federação Paulista, sempre aqui nos acompanhando. Se alguém vê o Felipe entrando por aí, que às vezes não aparece aqui individualmente quem entrou, se alguém tiver visto ele, me dá um ok aí. Dá um alô que eu ainda não ouvi. Aproveitar aí, como nós falamos ontem, a gente segue com a ação em prol dos nossos amigos pistinhas, que ainda estão sem concurso, já que eles participam apenas dos concursos maiores, que é quando os clubes os chamam para concursos maiores, eles não são contratados, não são funcionários, então ainda estão sem trabalho. Quem puder ir aí no meu Stories, lá tem uma conta, é uma campanha que a gente já vem fazendo tem 2 meses. Quem puder ajudar com qualquer doação ou até mesmo divulgando. São 4 famílias, 4 auxiliares de pistas, que têm filhos, crianças em casa e que estão sem trabalho por conta dessa situação que todos nós já sabemos, que é essa quarentena aí. São pessoas extremamente de grande importância para o nosso esporte, os pistinhas. Nas competições, são eles que dão o ritmo da prova, são os primeiros a chegarem, os últimos a saírem. Então, nós como cavaleiros, como desenhadores de percurso, toda a comunidade hípica, temos muita gratidão a eles. Por isso a gente aproveita também e pede para cada um que possa ajudar, dar a sua contribuição. A conta está aí no Instagram, lá nos stories. Acho que o Felipe entrou aqui. Ainda não. Se alguém vê ele entrando aí. Ontem teve um papo muito legal com o seu José Marino, candidato a presidente da Federação Paulista. Deixamos a live salva aqui no IGTV e também já está no YouTube do canal do Hipismo. Quem não pôde acompanhar, foi um papo bem legal. Ele que vai disputar a eleição agora em novembro, quer dizer, só em novembro, né? E espera estar na condução do nosso esporte, do esporte hípico aqui em São Paulo, para os próximos 4 anos. Então conversamos sobre os planos, sobre as ideias, a maneira que ele vê o esporte. Quem quiser acompanhar, é só ir aqui ou no nosso IGTV ou no canal do Hipismo no YouTube, que tem lá essa nossa live e muitas outras lives. Nossas lives do Pedrinho, que fez lives com treino, live aula. Tem a live sábado do Yuri Conde, está lá no canal do Hipismo, a live do João Marcum, as lives que a Federação de Brasília fez,
live que a Flávia fez, tem muita live bacana lá no, no YouTube do canal de Pirmo. Deu uma travada. Eu te chamo por qual, Felipe? Por esse que tu deu oi agora, pelo FAP? Ou pelo Luiz Felipe de Azevedo? Por qual eu te chamo? Ok. Vou já chamar aqui. Me ouvindo, Felipe? Eu tô te ouvindo bem, tudo bem, não? Tudo bom, Felipe? Obrigado aí, boa noite. Tranquilo? Mais uma vez aqui. Sei que você tá requisitado nas lives, né? Cara, não, teve uma clínica agora, né? Teve a clínica, até brinquei quando eu fiz a live do Sérgio Marins, falei, Sérgio, era difícil fazer live, toda semana tinha uma live com o Sérgio, É, e agora a família Azevedo tá assim mesmo, né? teve uma Igual o clínica. Instagram tem um Azevedo fazendo live. Que bom, né? É, E e primeiro eu aí? quero te cumprimentar pela clínica de ontem, do final de semana, Obrigado, desculpa. obrigado. Acompanhei, que não vi ao vivo, já assisti de novo. Acho que eu vou botar um Aproveitar e pouco de luz. estender. Tá Tá um ok a pouquinho luz escuro, ou tá tá um um pouco pouquinho escuro escuro? pra gente Deixa, aqui. deixa eu dar uma ajeitada. Na hora. Pessoal, quem puder convidar aí mais amigos, é só apertar nas deltazinha aí. As pessoas possam conversar conosco sobre a carreira do Felipe, aprender toda essa experiência que ele tem apresentando o Brasil em competições internacionais. Um abraço, Diego. Agora ficou melhor um pouco, não? Ficou melhor, Felipe. E aproveitar, estava falando da clínica do final de semana do CEPEL, estender o cumprimento à equipe do CEPEL, a equipe da Live Horse, né, que fez conseguiu, ficou bem legal a imagem, né? Não é fácil pegar a imagem, cavalo saltando, pegar a pista. Deu para te ver que estava bem feito o negócio. O cara foi Eles estão fazendo um espetacular. trabalho bem legal. Tá bem legal o trabalho deles, então aproveita que através de ti cumprimento toda a equipe lá, estenda ao Pedro Paulo, a equipe do CEPEL. E É, vamos começar. realmente foi espetacular a clínica. Muito legal. Eu não imaginava que dava assim, que dava realmente para dar uma boa aula fazendo uma clínica assim live de tão longe. Foi incrível. Achei realmente. É, a quarentena trouxe essas coisas, né? Então que a gente saiba aproveitar e fazer o melhor uso disso, né? É verdade, verdade. A gente já teve, a Paulista está fazendo, fez um projeto piloto, já teve uma aula com o Rodrigo, uma com o Neco, meio que em clima experimental, acho que vão continuar isso, não sei como é que vai se dar. Mas o Pedro fez bastante, clínica fez contigo, inclusive, live aula, né? Live treino. Que O Pedrinho, Pedro, não foi, mano? O Pedro de Recife. ele Chegou a fez fazer uma uma, com ele, não fez? ele fez uma live comigo assim, ele fez a gente fez uma aula aqui, ficou muito bacana. Então, Foi foi muito bem legal. legal. Ele fez com você, fez com o Adi, fez com bastante gente. Foi muito Então, legal. que bom. Que bom que a E, quarentena, que esse problema aí que está assolando a todos nós, trouxe algo de positivo, né? E também verdade. trouxe isso. Como é que estão as coisas aí? Felipe, eu estou em São Paulo e aqui parece que acabou a quarentena. Tu vai na rua, tá todo mundo normal, tu ouve, os restaurantes respeitam, pelo menos orientam, né? Colocam lá a faixinha, não pode sentar aqui. Alguns nem colocam o número de mesas, reduziram. Mas na rua, no dia a dia, tá normal. Sim, parece que não tem. A única coisa que tu vê é que tu vê algumas pessoas na cidade de máscara. Era para ver algumas sem máscara, né? Ou todas de máscara. É A gente verdade. vê algumas de máscara. A única coisa que a gente sente de diferente, assim. O grau de consciência ainda tá engatinhando, vamos chamar assim. Mas Mas tomara que isso se vai, resolva. é, acho que assim, aqui também na Bélgica, só assim, a título de informação, a gente, as pessoas estão respeitando bem, assim, quando tem alguma limitação, mas geralmente quando não tem limitação, realmente parece que nunca teve pandemia. É um pouco assim. Tu já teve concurso, né? Depois da agora aqui, inclusive teve resultados bem legais, né? Como é que Já, estão nos ti- concursos? já tivemos sim.
a gente está tendo assim, na verdade, eu já comecei as competições já tem bastante tempo, porque a Alemanha foi o primeiro país a abrir aqui, assim, para ter competições nacionais e tal. Então, como a gente não mora muito longe da fronteira, a gente dali já saltamos alguns concursinhos nacionais na Alemanha. Isso já tem até um tempinho. Depois, claro que não está tendo muitos concursos de alto nível, está tendo muito concurso 2 estrelas, que já é um bom nível, e 3 estrelas também, que já é um nível excelente. E eu tive a oportunidade de fazer um 4 estrelas depois da pandemia, que foi em Saint-Tropez. Sim. Porque eu acredito até que Saint-Tropez seja o único lugar na Europa onde estão organizando concurso acima de 3 estrelas. E brevemente eu devo ir saltar uns 5 estrelas lá. Que eu já estou E como é com que, o e como é que convite está organizado. nos concursos essa questão da quarentena dos protocolos? Estão conseguindo manter o negócio fluindo ou a turma aí também não leva muito a sério? O pessoal que eu digo, o grande público, né? Apesar de não ter público, né? Então, olha só, as primeiras competições foi bem aberta, não tinha nenhum problema de público, quem quisesse ir assistir. E agora passou uma lei nova, pelo menos aqui na Bélgica, que as províncias, como se fossem os estados no Brasil, eles têm o direito de, vamos dizer assim, de decidir se vai ter concurso ou não, se querem fazer concurso ou não. Então, cada província está decidindo um pouco o que está acontecendo dentro das medidas em que cada uma acha que é necessário tomar. E teve agora, esse final de semana, um concurso, campeonato belga de júnior, e só podia entrar quem tivesse, ou seja, familiar ou instrutor. Cada cavaleiro tinha direito a 3 pessoas somente. Então não estava aberto a público, porque a Antuérpia ainda tem uma concentraçãozinha, um foco um pouco maior que o resto da Bélgica do vírus. Então eles estão tomando um pouquinho mais de providência em relação a isso. Esse final de semana, vou saltar um concurso na Alemanha. Inclusive, a gente organiza até um restaurante brasileiro no concurso. E Legal. um grill, a gente sempre faz, é meio tradicional, é na casa de uma amazona alemã muito importante, das antigas, a Helena, que antigamente era Helena Weinberg, e hoje em dia é Helena Storman. Ela organiza 2 eventos na casa dela, seguidos, e tradicionalmente a gente faz um grill lá, e essa semana não vai ser diferente. Acho que na Alemanha está tudo mais ou menos liberado. Claro que quem serve tem que ter luva, máscara, essas coisas, mas lá eu acho que está liberado para o público. A gente pode dizer que está um começo de temporada ou está o nível um pouco abaixo do início de temporada? A nível técnico, a nível de altura? Não, eu acho que não. Eu acho, para ser sincero, que o nível técnico está excelente. Quando você vai nos concursos assim, você vê. Pelo contrário, porque o que aconteceu? Como tem muito menos concurso 5 estrelas, todos os grandes cavalos e os grandes cavaleiros, que geralmente competem em alto nível 5 e 4 estrelas, eles estão competindo em concurso de 2 e 3 estrelas. E esporadicamente num 4 ou no 5 estrelas, quando existe a possibilidade. Então, o nível desses concursos aumentou extremamente. Tá muito mais, tá com nível altíssimo. É Porque o você tem Gui, cavalos de 5 estrelas saltando provas inferiores ao que eles estão habituados a saltar. o Gui até no grupo dos desenhadores de percurso tem mandado os croquis que ele tem feito nos Estados Unidos, né? O Sim. Guilherme Jorge. E aí eu fiquei conversando lá, perguntei para ele se tinha uma linha lá que ele arroz tinha tido muita falta. Ele falou, Beto, era para ter tido. Mas como o nível está tão alto, foi a prova de 45, e quem estava saltando a turma do 4, 5 estrelas, não teve tanta falta. É Então é mais ou exatamente. menos nessa mesma linha, né? Exatamente. A gente competiu aqui, teve um evento aqui em Lille, há umas 2 semanas atrás, que tinham 300 conjuntos participando da seletiva do Grande Prêmio. 280 e poucos, para ser mais exato, não chegou a 300. Mas quem fez 0 lento ou excesso no primeiro dia já não tinha a menor chance de prosseguir, de tentar aceder ao Grande Prêmio. Você tem uma noção da dificuldade. Realmente o nível está muito elevado. Eu acho que tinham feito um estudo, acho que dos 30 primeiros cavaleiros mundiais, se não me engano, 25 estavam presentes nesse evento.
Felipe, uma das coisas que a gente fala muito aqui no Brasil é essa questão dos CSIs ter diminuído o número de CSI aqui no Brasil. A gente tem o CSI o Indó, tem ainda o Rio, né? Antigamente tinha muito mais. E aí levantou uma questão que agora tu falou, fiquei até curioso. A gente sabe que o principal fator da estrela é a premiação. Né? Sim. Há uma diferença a nível de exigência técnica muito grande do 3 estrelas para um 4, do 4 para um 5. Olha só, de um 5 para um 4, de um 4 para um 5, eu acho que não tem tanta, não. Eu acho que é muito mais. É claro que num 5 estrelas, você vai ter sempre. Ainda vai ser um pouco mais selecionado quem salta, mas de nível Sim, técnico de dificuldade, eu não vejo tanta diferença. Em compensação, claro que de um 3 para o 5 tem uma diferença grande, de um 3 para o 4, consequentemente, também um pouco. De um 2 para o 3 tem uma diferença técnica também considerável, mas o nível de competitividade, que seja em 2, 3, 4 ou 5, é enorme e é tão difícil quanto, e às vezes até mais difícil classificar num concurso 2 ou 3 estrelas do que num 5, dependendo de qual prova nós estamos falando. Quando, claro que o Grande Prêmio não tem comparação, mas as outras provas, às vezes, te deixam uma margem, porque o concurso de 5 estrelas ele limita o número de cavaleiros participantes a 50. O concurso 5 estrelas ele não exige qualificativa para o Grande Prêmio, pelo menos aqui na Europa. E você tem que terminar a pista e tal, mas eles limitam o número de cavaleiros ao número de participantes, praticamente. E o 4 estrelas, um pouco menos nesse sentido, mas o 2 e 3 estrelas, não, é sempre muito competitivo, tem muitos conjuntos, e hoje em dia não tem bobo na equitação, qualquer nível que você vá, são cavaleiros de alto nível e com cavalos excepcionais, e as provas são super rápidas, super difíceis, então, de verdade, eu acho que é muito difícil classificar em qualquer concurso internacional. o nível dos conjuntos já dá essa dificuldade, né? O nível do concurso, ele traz Não, a não, dificuldade. dos conjuntos eu falei. Então, o nível dos Ah, conjuntos, ele já traz uma dificuldade imensa em qualquer concurso internacional na Europa, seja qual for, né? seja onde for e como for. Tu sente que hoje os cavalos estão cada vez mais iguais? Tem aquela briga, né? Aquela pergunta de sempre: qual é o percentual? Todo mundo de fora do pinho pergunta isso, do cavalo e do cavaleiro. Né? 70, 30, e fica naquela matemática ali que não é tão importante quanto o número pra gente. Tu sente que hoje, pelo nível dos cavalos estarem muito iguais, Hum. cada vez mais o papel do cavaleiro está sendo importante ou não? Não, eu vejo por um prisma diferente. Eu acho o seguinte, eu acho que todos, hoje em dia, você tem excepcionais cavalos, claro, a genética desenvolveu muito, os materiais em que a gente usa para competir também foram muito bem desenvolvidos, nível de obstáculos, conhecimento em geral. Agora, eu vou te dizer sinceramente, eu acho que não, eu acho que o nível de cavaleiro é enorme. Hoje em dia, o que eu vejo um pouco diferente das gerações passadas é que os cavaleiros eles têm uma consciência atlética muito superior aos cavaleiros de gerações mais antigas. Hoje você realmente difícil você na geração nova. É claro que todo mundo sai, todo mundo bebe alguma coisa, todo mundo se diverte, mas o foco na competição ele é muito grande. O foco no físico nem se fala. Todo mundo tem personal training, trabalha a respiração, meditação, coaching. Funcional também, né? É uma coisa muito mais desenvolvida para o lado profissional. E então eu acho que tanto o cavaleiro quanto o cavalo, os dois aumentaram demais o nível. E como o nosso esporte é um esporte de conjunto, eu prefiro nunca me fazer essa pergunta, porque qual é o ideal? É que a gente chegue numa coisa só, em cavalo e cavaleiro em harmonia. Então, essa coisa de 20%, 30%, 40%, é meio relativo. Eu acho É agora para quem gosta de número, né? que mesmo num nível altíssimo, o cavaleiro que tem um quê genial, ele faz a diferença? Faz, sem dúvida. Tu ainda vê a diferença entre as famosas escolas, escola alemã, escola francesa,
Ou está cada vez mais unificado isso? Você pode repetir, falhou um pouquinho para mim a pergunta. Tu ainda observa uma diferença entre as escolas, como a gente falava, escola alemã, escola inglesa, escola francesa, ou já está cada vez mais igual, mais Não, unificado? eu acho que existe uma diferença de filosofia, tá? Muito mais do que técnica, né? Eu acho que de filosofia, claro que a técnica é aliada à filosofia, mas Sim. existe assim uma diferença maior na filosofia, mas a nível 5 estrelas ou a nível internacional, vamos dizer de uma maneira geral, quando está dentro da pista, todo mundo procura a mesma coisa: ritmo, domínio do cavalo, precisão. Então, lá dentro da pista, a coisa é muito assim, a receita para fazer zero, ela é mais ou menos a mesma e todo mundo sabe mais ou menos o que tem que fazer. O difícil é executar. Agora, fora da pista, eu acho que existe sim uma enorme diferença na filosofia e também na competitividade. Eu acho, por exemplo, que a escola alemã ela visa muito mais o esporte em alto nível, os grandes prêmios, as coisas mais assim importantes, e dão menos ênfase a ganhar uma prova de 1,40 m ou de 1,45 m, de ranking que seja. Estão muito mais focados em tentar construir realmente o cavalo para chegar no ápice, na prova grande. Já uma escola francesa, por exemplo, é uma escola altamente competitiva. Eles entram para rachar em todas as provas. Consequentemente, também entram para rachar nos grandes prêmios, quando os cavalos chegam. Então, Bélgica, hoje em dia, eu acho a Bélgica incrível, assim, a quantidade de cavalo que tem saltando na Bélgica por fim de semana. Para não ser repetitivo, mas já sendo, né? 2 semanas atrás, como eu te disse, eu estava numa competição. Na nossa competição tinham 300 cavalos disputando a vaga para o grande, 300 conjuntos disputando a vaga para o grande prêmio. A 15 quilômetros dali tinha um concurso nacional de médio padrão com 650 cavalos. A menos de meia hora, um nacional Gold League com 850 cavalos inscritos. E no mesmo fim de semana tinha um ciclo de cavalos novos, onde tinham 600 passagens por dia, durante 4 dias. E isso num país que é super pequeno, entendeu? Agora mesmo, esse final de semana, eu pude constatar nas categorias de base, desde o pônei, do Children, até o Young Rider, o profissionalismo e já a consciência que esses meninos têm trabalhando os cavalos desde cedo e todo mundo com um esquema muito bom. Você vê cavalos de grande prêmio saltando provas de categoria de base, não por um luxo, mas sim porque é necessário ter esse tipo de cavalo para ser competitivo. Então, é a evolução do esporte. E, de uma maneira geral, isso aí deixa a gente orgulhoso de poder estar participando disso e, de alguma maneira, contribuindo. Então, é muito bacana. Olha, teve um jovem cavaleiro aqui, Luiz Felipe Azevedo, deve conhecer, né? Um pouquinho. Ele, ele comentou aqui, tá chegando para ti aí a mensagem, bater bola é fácil, achar o ponto que é o difícil, que é o X da questão. Né? Exatamente. A receita todo mundo tem, o sentimento e a capacidade que é o Exato. negócio, né? É o que eu te falei, a cartilha todo mundo ali já sabe mais ou menos o que é, na hora que está ali, mas o difícil é executar naquele momento, né? E Diante desse também é muito cenário, difícil manter um cavalo no ponto, levar o cavalo ao ápice, sentir qual é o momento que você tem que dosar e falar, agora tem que administrar um pouquinho, senão eu vou demais. Tudo isso é muito complicado, é uma ciência, você tem que pensar, dormir pensando no cavalo, acordar pensando no cavalo, e isso aí não é privilégio nem obrigação de poucos. Tem milhões de cavaleiros que têm que fazer isso todos os dias. tu sente que hoje, na Europa, acredito que isso já é bem mais comum. Vou falar em geral para deixar o Brasil dentro de tudo isso, né? Dentro desse guarda-chuva todo. Uhum. Os cavaleiros já conseguem ter uma visão, uma meta mais definida, uma estratégia pronta. Não assim, vou saltar por saltar, vou saltar tem esse. Vamos falar de Brasil. Tá. Eu vou saltar que tem prova hoje, tem prova semana que vem, porque o cara não tem eu tô saltando porque eu quero estar bem para a seletiva do PAN. Sim. Sente que hoje já há uma visão melhor disso? Não, minha meta é chegar ali e aí eu vou começando a escolher esse torneio, não preciso ir porque não vou adiantar meu cavalo. Eu acho que já tem essa consciência. Eu acho que essa consciência ela existe já há muito tempo, tá? Eu acho que tem realmente muito, muito tempo que essa consciência já existe. Talvez isso não tivesse ao alcance de todos,
mas muitos cavaleiros do Brasil já há muito tempo, eu acompanhei meu pai fazendo isso e outros cavaleiros. Eu acho que o Neco sempre foi um craque em fazer isso aí. Então, eu acho que isso aí já é uma coisa que existe há muito tempo. É claro que está cada vez mais acessível, tá cada vez as pessoas estão tendo mais consciência disso. Aqui na Europa, pelo menos as pessoas que eu vivo em torno e que eu converso e que eu procuro olhar e para aprender, porque cavaleiro eu acho que ele aprende todo dia, todo santo dia a gente aprende alguma coisa. O dia que a gente achar que a gente não está aprendendo, nesse dia a gente está começando a regredir. Então, a gente está todo dia aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, eu acho que essa consciência já existe há muito tempo. Hoje em dia, por exemplo, por ser um ano atípico, sem grandes, vamos dizer assim, metas, porque a Olimpíada foi cancelada, a Barcelona provavelmente também não vai acontecer, que é o evento de equipe mais importante do ano, tirando a Olimpíada Mundial, essas coisas todas. A gente está, bom, eu pelo menos estou focando um pouco de tentar chegar em forma nesse concurso 5 estrelas de Saint-Tropez, porque eu não sei se eu vou ter uma outra oportunidade de saltar os 5 estrelas ainda em 2020. Então, claro que o meu foco é tentar chegar lá da maneira correta. Então, esse final de semana eu estou indo para a Alemanha, vou saltar meus cavalos num concurso de uma maneira bem descontraída, bem natural e tentando moldar aos pouquinhos para tentar chegar nesses 5 estrelas de uma maneira, pelo menos com a consciência que eu fiz o melhor que eu podia. E pode ter certeza que mesmo assim, nesse caminho vão ter alguns tropeços, porque a gente lida com ser vivo, então nem a gente às vezes acorda dizendo assim, hoje eu vou fazer tal, 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 tal coisa. Às vezes não é o dia certo, começa a chover, tem alguma coisa que assusta teu cavalo sai do ponto. Enfim, não existe uma verdade absoluta. Você tem que ir levando e, obviamente, tentar moldando para chegar da melhor forma. Isso aí implica muitas coisas. Mas eu, pelo menos, trabalho sempre com meta. Tu vê que ainda nós estamos falando já de Brasil, com cavalos novos no Brasil. Alguém comentou sobre cavalos novos e que eu não consegui ver a pergunta. Isso já também já é uma preocupação unânime? Ter de fato uma meta ou o sistema em si? A gente teve uma live ontem, falava sobre isso, a cobrança do proprietário ou do investidor, ou a vontade de logo passar o cavalo, situações que são normais, né? Não são críticas. Acabam não permitindo que essa meta seja tão clara assim quando se fala em cavalos novos. Eu acho que o lance dos cavalos novos é uma coisa meio... No Brasil, já que você está falando do Brasil, no caso, olha, primeiro é o seguinte, eu tenho muitos anos que, infelizmente, por um lado, eu não vivo no Brasil e, felizmente, por outro, eu estou bem aqui, minha família, nós vivemos aqui e a gente está tentando, da melhor maneira possível, representar o Brasil e também passar tudo que a gente sabe para o Brasil para poder acrescentar em alguma coisa, de alguma maneira. Então, o que eu vejo no Brasil, eu vejo um problema cultural ainda. Um problema cultural da seguinte maneira, você veja bem como funciona. Se eu tiver errado e se tiver as pessoas que estão aí conversando com a gente, por favor, que batam papo e que a gente tente ver se é isso ou não, tá? Mas eu vejo da seguinte maneira, você tem a maioria dos cavalos vendidos em leilão, quando são novos, no Brasil. Aí você tem leilões tradicionais, como Agromen, etc. Aí tem whisky, todo mundo ali, oba-oba, aquela coisa, todo mundo compra cavalo. E aí, beleza, compraram. O que vão fazer com o cavalo? Agora temos que domar, né? Ou temos que trabalhar, entregar para alguém. Como funciona isso? Em São Paulo eu já vejo que está mudando um pouco, mas de uma maneira geral os cavalos vão para clubes. E geralmente quem compra esses cavalos são pessoas que gostam do esporte, mas que a cultura hípica não é igual à cultura de um profissional que está focado o dia inteiro fazendo isso aí, e estudando e aprendendo. Então, essas pessoas, elas são, de certa forma, amadoras e que têm outros trabalhos e outras coisas para fazer no dia a dia. Mas todo mês está chegando ali aquela continha do clube, com a serragem, com o tratador, com não sei o que, com não sei o que lá. E durante o fim de semana, o que ela faz? Ela vai pegar a família e vai assistir a prova.
que ele está querendo? Está querendo a escarapela. O que o profissional está querendo? Dar a escarapela para essa pessoa, porque se ele não entregar a escarapela, pode ser que tenha outro profissional que vai montar o cavalo, porque ele vai achar que está insatisfeito com o trabalho. Então vira uma coisa meio imediatista. E então você acompanha muitas vezes cavalos muito novos, com embocaduras muito fortes, preparados de maneira artificial, para poder competir e ganhar aquela prova do fim de semana, que às vezes eu não sei qual a importância teria realmente na carreira futura do cavalo, e entregar essa escarapela ou da classificação e tal na mão do proprietário para justificar aquele custo de clube, justificar aquele custo mensal que existe com veterinário, porque no Brasil os veterinários também são pagos por mês. Tem uma série de coisas que eu acho que implica que acaba que culturalmente nós ainda fazemos os cavalos de uma maneira meio imediatista. Não é por isso não por isso a gente não tenha tido excelentes cavalos e cavalos muito bem feitos também no Brasil, mas está falando de uma maneira geral e é assim que eu vejo. Aqui na Europa, eu acho que a gente já consegue ter assim uma noção, estou falando nos países europeus em geral, e inclusive nos brasileiros que moram na Europa, a gente já consegue ter uma visão assim mais detalhada, até por você ter muitos cavalos importantes competindo, você consegue ter uma visão mais detalhada do cavalo que vai chegar longe e do cavalo que talvez seja aquele cavalinho de 1,30 m, 1,40 m e tal. E aí, é claro, esse cavalinho vai competir para ganhar a prova, vai competir para, de repente, chegar em Lanaken competindo naquele campeonato mundial de cavalos novos para tentar chegar e fazer um resultado, mas tirando a categoria de 7 anos e mesmo com a categoria de 7 anos incluída, a maioria dos cavalos que ganham os campeonatos, em teoria, não são aqueles cavalos que chegam. Claro que também tem exceção, mas que chegam a ser cavalos super importantes, entendeu? Porque, infelizmente, eles já são sendo colocados num giro muito forte para poder ter os resultados prematuramente. Isso acontece, fazendo uma analogia, acontece com o cavalo de corrida. A carreira do cavalo de corrida é curta, não é? Porque a gente exige muito dos cavalos de corrida muito cedo. Né? Por que um puro sangue, às vezes, ele salta até 18 anos e ele tem que correr até 3 ou 4? Porque tem que chegar no ápice muito rápido. Então, se você com um cavalo de salto também quiser chegar no ápice muito rápido, obviamente, você está, de uma certa maneira, tolhindo, talvez, tecnicamente o teu cavalo e a possibilidade dele ter uma carreira mais duradoura. Mas eu acho que se o objetivo é esse, se o objetivo é ganhar aquela prova, o objetivo é ganhar o Campeonato Mundial de Cavalos Novos, ou o Campeonato Brasileiro, ou aquela prova do fim de semana, tá valendo. O importante é trabalhar com o objetivo. Felipe, além da carreira como cavaleiro, como concursista, por vários títulos, tu é muito conhecido por formar cavalos que tiveram uma carreira longa na mão de outros cavaleiros, né? Na parte do comércio, tipo de coisa. E tu citou agora essa questão do cavalo do I30, do I40, que seria o cavalo do amador aqui no Brasil, do amador top. Seria mais ou menos isso aqui, né? Eu sei que tem cavalo para cavalo, mas tem uma idade que tu fala, não, tu como treinador, esse cavalo aqui, em média, o cavalo está virando dos 6 para 7, esse cavalo dá para chegar na prova grande, esse cavalo já vou preparar para um comércio mais aqui, vamos falar de nomenclatura brasileira, mais para o amador. Em geral, tem qual seria esse momento que tu tem, que bate essa chave? Cara, é o seguinte, eu acho que o cavalo que é craque, a gente vê muito cedo, tá? É que nem aquele garotinho que joga futebol, você já vê ele fazendo embaixadinha ali, tu já sabe, puta, esse aí vai ser atacante ou não, de repente vai ser... Se ninguém estragar, chega lá, né? Tu já dá para olhar como toca na bola se o cara vai ser volante ou se ele vai ser atacante, né? Já dá para ter essa noção, mais ou menos, assim, modo de dizer. E no cavalo não é diferente. Quando o cavalo é realmente diferenciado, com 4 anos ali, recém-montado, fazendo os primeiros saltos, você já percebe na inteligência, você já percebe na leveza, na maneira de galopar, na maneira de prestar atenção no salto, no domínio que ele tem do próprio corpo. Você já percebe muito cedo, tendo acesso a esse cavalo de 4, 5 anos bem novo, você já percebe se ele é craque ou não. Agora, o cavalo, o que acontece? Muitas vezes,
Nem todo mundo também tem essa percepção e muitas vezes o cavalo ele não é dono do seu próprio destino. Então, às vezes, ele pode cair na mão de alguém que não está sabendo interpretar, ele pode cair na mão de um amador que não está enxergando isso. Isso tudo acontece. Então, você pode achar, às vezes, um craque até com 7 anos, com 8 anos. Você pode achar. Mas, claro que hoje em dia está cada vez mais difícil. Essa era da internet que nós vivemos, ela trouxe o conhecimento para todo mundo. Desde do criador até o profissional que disputa a medalha de ouro na Olimpíada. Então, todo mundo hoje já tem mais ou menos uma consciência do que é o cavalo craque, do que não é o cavalo craque. E é isso que está dificultando cada vez mais o acesso a essa pérola rara. Mas, quando acha, também tem que cultivar. E como é a decisão como cavaleiro e homem que trabalha com comércio? Aquele cavalo que tu sabe, vai despontar, como é que é para decidir? Aqui é uma pergunta até pessoal, assim, uma curiosidade. Vou ficar para mim, vou segurar ou vou trabalhar esse cavalo para venda, para o comércio? Deve ser uma decisão difícil, né? Quando sabe que vai ser um craque. Olha, assim, eu acho que isso depende muito da filosofia de que cada um vive. A nossa aqui, a Ecorifap, ela é, acima de tudo, uma cocheira de comércio. Isso aí, lá atrás, a gente definiu assim, a gente achava que apenas assim a gente ia conseguir dar o conforto que a gente um dia almeja dar para a nossa família e que a gente pretende continuar dando dentro das nossas possibilidades. Então, a gente definiu que aqui seria uma cocheira basicamente de comércio. Então, no dia que ou que nós falarmos, não, esse cavalo não está à venda, a partir desse dia nós estaríamos deixando de ser uma cocheira de comércio. Então, todo cavalo tem seu preço. Todo cavalo também tem o seu momento de ser vendido. Geralmente, as pessoas que compram um cavalo aqui em casa ainda têm chance de fazer uma futura venda, ainda maior. Porque a gente trabalha muito com profissionais. Então, também tem que ter um preço atrativo para que esse profissional compre o cavalo aqui e desenvolva e a coisa aconteça. Mas, claro que quando a gente pode segurar um pouco mais, até o momento que vem uma oferta que não tem como continuar segurando, a gente segura. Mas o objetivo maior é sempre o comércio, pelo menos na nossa casa, na nossa equipe. E essa clareza é extremamente importante para tudo aquilo que tu falou, né? Para ter a meta definida, para saber que estratégia seguir. Cara, essa clareza é a seguinte, todo cavalo que entra aqui, a gente trabalha como se nós não fôssemos vendê-los nunca e como se eles fossem chegar, se Deus quiser, um dia no nível olímpico. Então, enquanto a gente acreditar que isso é possível, esses cavalos vão estar sendo trabalhados nesse objetivo. Claro que, em algum momento, esses cavalos vão ser vendidos. E quando forem vendidos, esse objetivo passa para um outro. Mas a melhor maneira para você chegar realmente a construir bons cavalos é acreditar neles e sempre almejar coisa grande. É assim. Não tem outro caminho. Felipe, vamos falar um pouquinho de cenário hípico diferente, né? Tua família é super tradicional no esporte, né? O sangue aí, a genética é confirmada. Teu pai é um cavaleiro respeitado, consagrado por todo mundo. As lives mostraram isso, né? Que a gente já sabia, a turma mais antiga já sabia disso tudo. A turma nova talvez não saiba, né? E a live confirmou tudo isso. O respeito que os cavaleiros têm pela família Azevedo e aqui falando especialmente pelo Felipe Pai. Claro. E tu acompanhou tudo isso, tu é o mais velho, né? Tu acompanhou aquele momento ali olímpico e aqueles momentos ali, vamos dizer assim, mais de mídia, vamos chamar assim. Que momento, auge do Felipe foram 40 anos, né? É difícil falar em auge do Felipe Pai, né? Hoje. Vamos falar daquele ciclo principal. Tu sente hoje, tu fazendo parte das equipes do Brasil, nas Copas das Nações, qual é a grande diferença da formação de uma equipe naquela época para a formação de uma equipe hoje? Questão técnica, política, seletiva. Qual é a grande diferença? O que tu vê de positivo que mudou e o que também poderia ter daquela época que não está tendo hoje? Como é que tu vê esse cenário todo? Uma boa pergunta. Eu vou te dizer assim, sinceramente,
no, eu acompanhei toda a carreira do meu pai e, claro que, enfim, no início, ali com o Tambo no Evo e tudo mais, apesar de eu ter acompanhado, ele ter uma memória boa, minha memória é um pouquinho melhor que a dele, um pouquinho melhor que a dele. A, Apesar de eu ter, a apesar de eu dele ter é boa, a dele é boa pra música, né? a dele é boa, não, ele tem uma memória espetacular, tô brincando. Cadê? É, o primeiro presidente que eu me lembro na Confederação Brasileira de Hipismo era o Paulo Gama. Esse foi o primeiro presidente que eu me lembro, que eu acompanhei, assim, de início, assim, mas eu era muito novo, muito novo. Então, eu vi aquilo ali, mas vi uma iniciativa muito legal. Meu avô era diretor técnico da Confederação naquele momento. Então, às vezes eu ia para lá, ficava ali com ele no centro da cidade, no escritório bem chique que a Confederação tinha. Era bem bacana, a gente ficava ali. E eu acompanhei muita coisa e acho que existia uma harmonia bem boa entre os cavaleiros. Por que eu estou falando isso? Porque eu me lembro de coisas dessa época que nós só estamos resgatando agora. Então, eu me lembro que, por exemplo, as mesas eram longas na hora nos jantares entre as competições e estavam sempre todos os proprietários e todos os dirigentes e todos os cavaleiros. É claro que existia muito arranca-rabo, é claro que existia muita disputa, que existia tudo, mas eu não sei, o ambiente era um ambiente gostoso. No momento que as coisas estavam ali definidas, que as equipes estavam definidas, todo mundo torcia, todo mundo vibrava. E nessa época tinha Marcos Mendes, Marcelo Malzoni. Era assim, vamos dizer, o Anos Dourados, vamos dizer assim. Era uma coisa muito legal. Presidente Figueiredo, que adorava cavalo. Enfim, tinha um requinte, tinha um lado muito bacana. Depois tiveram momentos conturbados e eu acho que na época do general Santa Cruz, que tinha o Gilberto também, que Deus o tenha, e o general também, que Deus o tenha, que foram pessoas que, de uma certa maneira, ao meu modo de ver, eles trouxeram um pouco do lado militar para dentro da política da CBH. E, novamente, tinham coisas que hoje em dia eu vejo que eram muito modernas. Nós tínhamos o chefe de equipe, que era o Gilberto, que era o Gilberto fazia, por exemplo, o Carlos Verri, ele foi chefe de equipe nos Jogos Olímpicos e tal, mas era uma coisa mais protocolar. Quem fazia realmente esse papel de coordenador técnico, tudo, era o Gilberto. E tinha o Neco também, que ajudava nos treinamentos. A gente tinha assim, concursos definidos de Copa das Nações, e é claro que as coisas iam se encaixando, às vezes também muita briga, muita disputa, mas existia um cronograma a ser seguido, e, e quase sempre, porque eu não acho que foi sempre, quase sempre as equipes foram muito justas, quase sempre, no final das contas, e inclusive foi uma época muito vitoriosa do Brasil. Então, é aquela coisa, quanto a resultado não tem muito argumento, Fato. e eles ganharam muito, entendeu? Durante essa época. E Pois, muito só te interrompendo, muito com o que a gente fala hoje, com o cavalo BH, inclusive, né? Só fazendo um adendo aí, isso, né? isso é espetacular, exatamente, espetacular. Nós tivemos BHs inesquecíveis, e cavalos nacionais, às vezes, que não eram BHs inesquecíveis, Sim, como os Urquis, Grilo e outros, e os BHs, Faraon, que era PSI. Então, tiveram muitos cavalos nacionais de destaque, além do número imenso de BH que fizeram muita coisa. E o primeiro BH a saltar uma Olimpíada foi o Alpes em 84, e tiveram outros depois que sempre vieram fazendo. E cavalos nacionais, tipo a própria Luciana Diniz tinha um cavalinho alazão, o Dover, que era um cavalo nacional que ganhou muito aqui na Europa. Enfim, a gente pode falar de diversos cavalos nacionais que arrebentaram. Mas depois, só para voltar para a gente não perder o papo, eu acho que depois do general, de novo, a gente caiu em muita desilusão política. Por que desilusão política? Porque os políticos entravam, se elegiam com uma carteira dizendo que iam fazer
um programa de governo assim, assim, assado, e depois as coisas eram totalmente ao contrário. Então era uma grande desilusão. E o hipismo passou a ter, ao meu modo de ver, sempre um patrão. E isso aí é ruim, é muito ruim. A gente teve várias ditaduras, vamos dizer assim, dentro da nossa CBH, que não cabe ficar falando aqui, mas tiveram várias ditaduras, e é assim que eu vejo, muita gente pode discordar, e isso foi muito ruim para o esporte. Muita briga, muito ego, muita disputa por poder, mas hoje, nessa gestão do Ronaldo, eu vejo muita falha, porque eu vejo muita falha em qualquer coisa. Eu vejo muita falha no meu percurso na pista, eu vejo muita falha em 90% dos cavaleiros montando. Então, falhar é uma coisa que acontece. É claro que a gestão do Ronaldo também tem seus problemas, mas, ao meu modo de ver, a gente conseguiu resgatar muita coisa. Espírito de equipe, hoje em dia existe. Programação, hoje em dia existe. Um chefe de equipe atuante dentro da possibilidade, porque ele mora no Brasil, mas ele tenta no que ele pode. Um treinador respeitado por todos os cavaleiros, ou pela maioria deles. E os resultados estão voltando. O Brasil tem ganho muitas Copas das Nações e fez o melhor Pan-Americano da história. Então, é claro que, mais uma vez, contra vitórias, você não tem o que argumentar, né? Então as coisas estão dando certo e, repito, com falhas, ainda precisa melhorar muito, mas é o caminho. E eu, pelo menos hoje em dia, eu resgatei. Eu posso falar por mim, difícil falar pelos outros, mas eu vejo. A gente resgatou um pouco o orgulho de carregar a CBH no peito, enfim, voltou a ter um respeito pela instituição perante os cavaleiros importantes do circuito europeu. Existe muita dificuldade ainda, e são dificuldades que às vezes não são só políticas, mas são de problemas sanitários, como o problema do Brasil estar fechado ainda. Isso ainda distancia mais, porque dificulta muito mais a um cavaleiro do Brasil vir aqui fazer uma temporada. Claro que tem vários fatores, tirando essa pandemia, que isso aí é atípico no mundo inteiro, tem vários fatores que ainda que se não tivesse ocorrendo, eu tenho certeza que a gente ainda estaria em outro patamar. Mas está melhorando e vamos torcer para que continue, porque a gente sabe que já vai acabar essa gestão, não sabemos ainda quem vai ser o próximo presidente, nem sabemos em que linha isso vai continuar, mas espero que continue pelo menos nesse caminho, nessa filosofia de respeito aos cavaleiros, de interação. É o que eu espero de verdade. Tu citou agora há pouco as eleições, né? E sempre que chega perto de eleição, e eu acompanhei também as lives do João, do Pedrinho, do Yuri, uma das coisas que foram colocadas aqui era Felipe Pai para presidente. A família apoia isso? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que eu repito o que eu falei, eu acho que o hipismo brasileiro ele não está pronto para Felipe Azevedo, infelizmente. Agora, então eu como filho, eu protejo, assim, você tem aquela coisa de você querer proteger de uma situação que você não sabe como isso vai ser encarado. Então você bota ali um grande ídolo de presidente, como ele vai ser interpretado? Difícil. Obviamente que difícil você ter alguém que tem um conhecimento dele e, primeiro, o patriotismo, o conhecimento, tempo disponível, que hoje ele poderia realmente ficar praticamente full time dentro de um projeto como esse. Então, tem 300 fatores que me fazem crer que ele poderia ser, sim, um grande presidente. Mas eu acho que, para isso, o mundo hípico ainda não está... A gente ainda não está preparado. Mas, se ele quiser ser, e que se ele conseguir, vai ser sensacional para todos nós. De vez em quando a rede social não, né? Pelas redes sociais, a turma levanta essa bandeira. E é sempre bom te ver como tu citou agora há pouco, um ídolo, um cavaleiro consagrado como ele,
ser lembrado também dessa forma. Sem dúvida, sem dúvida. É porque ele sempre foi um cara muito autêntico e sempre falou muito o que pensava e sempre lutou pelos ideais dele. E tenho certeza, por exemplo, que um dia, apesar de hoje em dia ele não ser uma figura assim, vamos dizer, ainda muito considerado uma figura polêmica, e tem, por exemplo, clubes, inclusive no nosso próprio estado, que deveriam ter feito já uma homenagem e dado um título para ele há muito tempo, que nunca deram, por uma falta de respeito, uma falta de respeito à história do esporte. Um dia tenho certeza que, espero que seja daqui a muito tempo, e espero que quando isso aconteça eu já esteja gaga, até porque a minha diferença de idade para ele não é muito grande, mas no dia que ele falecer vão querer botar uma estátua dele no jardim, com certeza, dizendo que foi o melhor cavaleiro da história. Mas enquanto ele está aí vivo no Brasil, com saúde, podendo fazer as coisas, não dão o valor que deviam dar. Tu citou agora há pouco o lado polêmico, né? Bom que quem falou isso foi o filho, não fui eu, né? Sim, E aí eu sou do Pará, eu sou de Belém, sim. e lá a gente se dava o nome, os amigos, né? O sobrenome, a gente colocava o sobrenome de um cavaleiro famoso, né? E aí o meu apelido era Alberto Azevedo. Porra. Aí tu já sabe o porquê, né? Não era pela competência montado, não. Era porque na época tinha largado de mão as escolas, não tinha prova pra galera mais nova, e eu levantava essa bandeira, sabe? Mas de forma assim, bem pouco a estilo Felipe, né? Falando Sim. forte. E aí ficou esse apelido, sabe? De, pelo menos dessa forma eu fui bem comparado, né? Não, não foi como cavaleiro. Muito bem comparado. E a prova que você é Né? um cara, a prova que você é um cara assim que luta pelas coisas boas é que você está aí fazendo essas lives e fazendo todo esse movimento, tentando acrescentar alguma coisa para o esporte. Isso aí só dá muito orgulho para gente. E aí eu vou abrir mais um parênteses, Felipe. Agradeço as palavras. Ele talvez não lembre, eu fiz uma clínica com ele em 97, em Brasília, que o nosso saudoso Tchê Ele levou tem ele a memória Brasília. boa, ele tem memória boa, ele tem memória boa. O Tchê levou ele a Brasília. E pós-Olimpíada, então tu imagina como tava a galera eufórica, né? Foi, A clínica foi, do de, Felipe pós-Olimpíadas. foi dessa Janeiro de clínica, 97. foi dessa clínica, isso foi aonde você falou? Brasília. Exato. Foi nessa clínica aí que ele descobriu, enfim, que a gente teve a oportunidade de ter um cavalo que veio comigo para a Europa, assim, em 1999, e foi um dos motivadores a que eu voltasse a viver aqui. Foi esse cavalo, Qual Let's era o Make cavalo? Love. Ele se chamava Dunarnak e depois virou ser Let's Make Love. Foi um cavalo muito importante na minha vida. Até a égua que o Tchê me prestou, se eu não me engano, ele levou para o Rio depois do Felipe, teu pai. Ele comprou a Lady Leonese, não sei se ele vai lembrar disso. Eu lembro Era desse nome, sim. Eu uma égua lembro para desse fazer nome. 1,30 m, ele ia levar para alguém fazer intermediário, alguma coisa assim. Eu lembro desse nome. E nessa ida, ele teve uma reunião com o nosso ministro dos esportes, o famoso Pelé, Sim. durante a clínica. Ele tá aqui, ele vai acabar lembrando disso. E ele voltou no outro dia para dar a clínica e foi contar para a gente como foi a reunião. E estava na formatação da Lei Pelé. Eu Sim. não vou lembrar, porque eu era muito novo, ele contando que o Pelé queria fazer uma lei para o futebol e uma lei para todo mundo. Sim. Né? Acabou com a lei dos esportes. E ele contando como foi o diálogo, né? E a galera impressionada, assim, mas tu falou assim na reunião? Aí, exatamente assim, a gente tinha que ouvir. Não sei o quê. Só para abrir um parênteses e mostrar que ele de fato sempre brigou. Só uma forma de ilustrar aqui de como ele briga, e é uma briga de fato real, né? Era diante de um ministro, diante de um cara que todo o Brasil reverenciava, ouvia de qualquer forma. Ele foi lá, colocou o lado dele de pensar a coisa, e com certeza muito, sempre brigou pelo esporte, a gente sabe disso, e não somente na pista, como fora. Eu acho que é um cara que ele tenta sempre fazer o máximo que ele pode dentro das possibilidades que ele tem. E a prova é agora mesmo que eles estão com um projeto maravilhoso que se chama Lisa. E se um dia você tiver a oportunidade de conversar com ele sobre isso, você vai gostar. É um projeto espetacular. Ele acabou de falar que lembra aqui da égua.
Já, e depois virou Atlanta, Ele falou, meu irmão falou, tal, né? eu lembro também. Tá aqui. Né? Felipe, vamos continuar aqui. Estava falando da live do final de semana, e aí algumas pessoas, eu mandei para algum, nós estamos fazendo aqui em São Paulo, não sei se chegou a acompanhar por aí, uma Copa virtual. A gente está mandando croquis para as hípicas, é o pessoal do Clube do Hipismo que tá à frente disso, e eu estou desenhando umas etapas e outra desenhadora desenha outras. E já tem 40 participantes em média. Agora essa etapa quem está jogando é o Marcos Ribeiro, o Ivan Camargo jogou a primeira, o Rodrigo Chaves já jogou. E aí, e eu mandei para a turma alguns ex-alunos e para a turma a tua live do dia da clínica, né? Agora no final de semana do CEPEL. Sim. Para a turma assistir, falei, olha, o Felipe e tal, tem muita gente nova, gente do Piauí competindo, fazendo, gente do Maranhão. Que barato, que barato. E falei, galera, manda lá, assistam a live. E alguns mandaram pergunta, falaram, não te mandar antes, porque a gente não vai estar assistindo, muita gente está no trabalho, tem gente que está de plantão. E foram feitas algumas perguntas no sentido mais específico, mais técnico, até usando a clínica. Manda brasa. Como a clínica como referência. E aí eu queria que uma pessoa perguntou, a Sara, que até ela mandou aqui de novo a mensagem, ela quer uma dica para a pessoa se tornar profissional, qual seria o melhor caminho, né? Qual o melhor país para ir passar uma temporada ou qual os melhores países aí na Europa? Vamos começar com essas duas perguntas que é da mesma pessoa. Mais ou menos, enfim, quais as principais dificuldades que o brasileiro enfrenta quando se muda para a Europa? Essa é a primeira pergunta? E qual seria o melhor país para quem quer sair daqui do Brasil e passar uma pequena temporada, uma temporada inicial na Europa? Eu acho que a maior dificuldade que o brasileiro enfrenta, existem duas dificuldades que são, assim, uma é o clima. Eu acho que o clima é uma coisa que o brasileiro sente muito. Não só o frio, como a falta de luminosidade no inverno. Isso aí é uma coisa que quando você não está habituado, é complicado. Não é uma coisa muito fácil de você viver e de você enfrentar. A segunda coisa realmente é porque aqui só vai montar cavalo realmente quem quer, e porque o trabalho é muito diferenciado. Você tem que realmente botar a mão na massa. Então você não tem tratador, você não tem. Existem muita gente no Brasil, muitos cavaleiros que quase nem vão na cocheira do cavalo. E isso é uma coisa cultural, não só no Brasil, tá? Não é só o Brasil que tem isso. São a maioria dos países sul-americanos, latino-americanos, são assim, entendeu? Realmente você tem essa cultura do serviço, né? E aqui não é muito assim. Aqui você tem que botar a mão na massa, você tem que fazer as coisas. E acho que isso e o clima são as duas coisas mais difíceis para a pessoa realmente. Tem que ter muita perseverança para realmente se dar bem aqui na Europa. E muitos têm essa perseverança e estão muito bem. Então, exemplos de vários brasileiros, né? Tipo, começar a citar aqui, vamos falar a live inteira, porque tem muito hoje em dia morando aqui. A gente nem pode mais falar hoje em dia que acaba sendo injusto, né? Exato. Tem tanta gente hoje, né? E muitos se dando bem. Que bom. E tirando isso, agora, eu acho que realmente o melhor país talvez seja... Eu acho Bélgica e Holanda talvez os melhores países, não para viver, mas para vivenciar o cavalo, sim. Porque são bem centrais em relação ao resto da Europa e são os países onde tem mais competição. Então, se tiver que escolher para focar no cavalo, tem que ser a Bélgica e a Holanda. Agora, tem toda essa parte de trabalho, de clima, que vem junto, né? Nem tudo é perfeito. Outra pergunta que chegou aqui, qual a dica que tu dá para quem quer se tornar profissional? Qual seria... Agora está meio que um lado coach aqui, tá? Tá. Qual a dica que o Felipe dá para quem quer se tornar profissional? Para quem está aqui no Brasil e sonha em ser profissional do cavalo? Eu acho que tem que se preparar. Tá? Eu acho que tem que se preparar realmente para ser profissional. Aí você vai me perguntar, mas o que é se preparar para ser profissional? Se preparar para ser profissional é adquirir o máximo de conhecimento possível, aprender, ir em diversos lugares diferentes e aprender com pessoas que já são bem-sucedidas. E esse lance de ser profissional do cavalo é um leque tão grande. Hoje em dia nós temos um leque tão grande dentro da equitação
que você tem desde cavaleiro de ponta, instrutor, comerciante, cavaleiro de cavalos novos, enfim, são diversos